emprego no Brasil voltou a subir. Segundo dados do IBGE, a taxa foi de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 8,4% no trimestre terminado agora em janeiro deste ano. O nível da ocupação também caiu, saiu de 57,4% no trimestre até outubro de 2022 e passou para 56,7% no trimestre que se encerrou em janeiro deste ano. Veja aí, não precisa, né? A gente vai todo dia para o trabalho preocupado. Se a gente perde o trabalho, o que faz com as contas? E o juiz não tem isso. Sim. A gente pega ônibus lotado, sua frio porque atrasa. Se o ônibus atrasa todo dia, vão achar que a gente está de sacanagem. Não, mas muita gente passa 4, 5 horas para chegar num trabalho e aí a gente vê um príncipe do Estado como esse. Sim. E aí, como é que o Brasil vai ser feliz de novo, Dani? Olha, Pavinato, essa é uma pergunta... Como é que se vai comer picanha? Não é o colchão, não vale o colchão duro. Eu acho que nós não vamos comer picanha tão cedo, viu, Pavinato? Primeiro, como já foi falado aqui, essa tal âncora fiscal, como vai ficar isso, né? Se a própria ministra, ela disse que só faltam os números. Então, a partir disso, a gente já tem um panorama que é assustador, eu diria para você. E eu não vejo ainda, pelo menos por enquanto, né, algo que possa nos dizer, não, há uma luz no fim do túnel, não é? Nós vamos ter... A única coisa que há é uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Exatamente, mas olha, a minha também, viu? É só uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, porque eu não consigo ver otimismo algum sobre os próximos anos aqui no nosso país. E aí? Você vê uma melhora no cenário? Não, acho que essa luz no fim do túnel aí é o trem vindo, sai correndo, que vai dar problema. Porque assim, o pessoal do óleo e gás, né, que foi taxado na exportação em 9%, eles tinham uma capacidade de geração de mais 500 mil empregos. Será que vão criar? Com essa insegurança e com esses 9% a mais? Não. Pavinato, por favor. Não. Quer dizer que vai fazer uma provocação quando a gente fala de taxa de desemprego, subiu, diminuiu, porque nós temos que mudar uma chave em relação a isso no país. Nós temos que entender que a taxa de desemprego não é necessariamente vinculada apenas à situação econômica do país. Existem profissões que estão sumindo do mercado. Quem vai em caixa de supermercado aqui em São Paulo Grande percebe que metade já não tem um ser humano operando, é você que passa seu caixa. Quem passa em sistema de pedágio percebe que cada dia um guichê a mais é automatizado e não tem um ser humano. Quem vai no juizado vê que... anda de ônibus já percebeu que usa mais bilhete único do que usa cobrador. Quem vai em portarias de prédio em São Paulo já percebeu que metade é porteiro eletrônico, não tem um ser humano com 3 turnos para trocar ali durante o dia. O que eu quero dizer com isso? Que as relações e as formas de trabalho mudam. Se você entrar hoje num dos principais sites de agenciamento de emprego do país e digitar lá vagas, tem 52 mil vagas abertas na área de TI. E por que elas não estão preenchidas? Porque ainda a nossa forma de formar as pessoas é antiga. Você vê as Fatex e Etex dando curso de torneiro mecânico, quando hoje é uma máquina que faz o serviço do torneiro. E você não vê a formação de alguém para programar essa máquina. Então, a grande discussão que eu trago, é uma grande crítica minha ao governo Lula, é que você não vai conseguir resolver o problema de emprego querendo discutir só do viés da economia. Você tem que acabar com esse perfil de sindicalizados, desse domínio de pessoas que você cria em sindicato e parar de achar que as profissões do passado têm que continuar. Para que pôr sindicato brigando para manter cobrador de ônibus se isso não é a profissão do futuro? Agora, Bissoli, Põe a brigar por novas profissões no país, crie cursos de formação. Posso dar um exemplo, Bissoli, sobre isso que você está falando? Eu acho que todo mundo aqui conhece aquele feirão de empregos que acontece no centro da cidade, que tem quilômetros de filas ali, as pessoas esperando por uma vaga de emprego, tentando conseguir uma vaga de emprego. Aquele feirão, normalmente, ele é articulado pela UGT, União Geral dos Trabalhadores, que não é como a CUT, tá? Que é um puxadinho do PT. E o que acontece ali?
Eles já colocaram estatísticas dizendo o seguinte, que mais de 70% dessas pessoas não conseguem um emprego justamente por isso que o Bissoli colocou ali, falta de capacitação. E são capacitações que duram normalmente entre 1, 2 horas, às vezes 3 no máximo, sabe? Não é algo tão não é uma graduação. Não é. E aí o que eles começaram a fazer, não é a colocar, a adentrar, que eles querem ampliar capacitação, ou seja, fazer uma parceria com as empresas. O que vocês precisam? Vamos colocar ali um programa de capacitação junto com aquele feirão de empregos. Só que eles precisam ampliar isso, porque o que existe hoje não é suficiente. Sim, mas não ia até complementar a fala do Bissoli, só para dizer que eu também acho que a questão é estrutural, que a gente precisa olhar agora para a estrutura. As escolas não têm a aula de tecnologia que deveria ter, né? Assim como inglês. Mas ensinam a fazer brigadeiro agora. Não, isso é um detalhe. O governo vetou. O governo vetou os primeiros atos do governo. Vetou a inclusão dessa matéria da robótica. como pedagógica, como currículo pedagógico. Para além disso, outra coisa que eu acho que não foi bacana foi a questão de bater na história dos Ubers. Também acho que não é o emprego ideal, mas isso está gerando, sim, renda para uma camada da população que ficou desempregada no mercado formal. Então, por que não a gente pegar essa turma e criar uma nova modalidade de emprego que favoreça eles, que dê a eles um sistema de previdência, um sistema de seguro-saúde? Por que o governo não chama essas empresas? Porque a gente não está falando só de Uber, a gente está falando de iFood, a gente está falando de várias empresas que nascem no mundo digital, que são aplicativos de serviço e que podem sim trazer, né, abarcar essas pessoas que estão sendo tiradas do mercado por uma questão de automação de algumas profissões. O Brasil está acéfalo, essa é a realidade. Várias vezes a gente fala aqui em várias pautas, falamos agora da reforma do sistema carcerário, enfim, todo dia a gente traz pautas aqui e no meio da conversa sempre aparece o seguinte: falta um plano estrutural, falta uma modificação profunda, um projeto para essa causa, seja meio ambiente, seja, enfim, todas as áreas brasileiras. O Brasil está acéfalo. Não tem... Falta vergonha nesse país.